Todos nós carregamos histórias que o tempo ainda não conseguiu silenciar. Feridas antigas, arrependimentos que ecoam, memórias que insistem em ficar, mesmo quando já não há mais nada a fazer com elas. Em algum ponto do caminho, todos fomos feridos, traídos, deixados para trás. Talvez o mais difícil não tenha sido o que aconteceu, mas o que ficou dentro de nós depois que tudo passou. Wayne Dyer costumava dizer que o sofrimento começa quando transformamos nossa dor em identidade. E falava disso com o peso de quem conheceu o abandono. Durante anos, Dyer alimentou raiva do pai que o deixou ainda criança, até perceber que odiar era continuar preso. Foi ao túmulo do pai, encarou a ausência e perdoou. Não porque o outro merecesse, mas porque ele merecia paz. Ali entendeu. Libertar o passado não é apagar a história. É parar de vivê-la como se ainda estivesse acontecendo. Todos temos algo a perdoar, inclusive a nós mesmos. E talvez o verdadeiro perdão não seja um gesto, mas uma rendição. A decisão silenciosa de deixar o coração respirar de novo. Se você sente que é hora de respirar, fique. Vamos falar de como deixar o passado descansar e de como reencontrar, no agora, o lugar de onde toda cura começa. Dyer dizia que carregamos uma prisão invisível, a história que contamos sobre quem somos. Tudo começa pequeno, uma lembrança, uma perda, e, sem notar, passamos a nos identificar com isso. Deixamos de viver o que acontece para reviver o que aconteceu. Ele não falava em teoria, falava com cicatrizes. Durante muito tempo, tentou corrigir o abandono original com força, conquistas, controle, até perceber que muita virtude era defesa. Chamamos de autossuficiência o medo de precisar de alguém, de foco, o receio de sentir, de personalidade, o arranjo das feridas. A virada veio quando olhou a dor de frente, sem consertar, culpar ou justificar. Descobriu que perdão não é moral, é lucidez. Insistir em punir o outro é continuar carregando o veneno por dentro. Quando o passado deixa de ser motor, o presente deixa de ser reação e vira criação. É aqui que a jornada de Dyer toca a nossa. Muitos aprenderam a sobreviver. Poucos aprendem a viver depois. Talvez por isso tanta gente se sinta cansada mesmo com tudo em ordem. Há um peso invisível em sustentar o que já não existe. O corpo está no presente, mas a mente volta sempre ao mesmo lugar. A cena, a lembrança, a culpa. Quanto mais tentamos esquecer, mais alimentamos. A mesma mente que tenta resolver o passado é a que o mantém vivo. Dyer resumia com simplicidade: o rastro não move o barco. A esteira que o barco deixa, o passado, não empurra adiante. Mas o ego olha para trás e pergunta por que a vida não avança. Não avança porque o olhar está fixo onde nada mais acontece. Soltar o passado não é negar a dor. É devolvê-la ao lugar no tempo. A dor pertence ao que foi. O aprendizado pertence ao que é. É aqui que o perdão encontra sentido. Não esquecimento, reintegração. Perdoar é dar nova utilidade à memória, deixá-la ensinar, não ferir. No dia em que perdoou o pai, Dyer dizia ter sentido uma corrente se romper por dentro. Chamava o perdão de bilhete de volta para casa. Uma casa que não é um lugar, é um estado de consciência. É quando a alma volta a confiar que a vida sabe o que faz, mesmo quando dói. Você talvez reconheça isso em sua própria história. Às vezes em que tentou seguir em frente, mas uma parte ainda pedia explicações. O coração dizia, acabou. A mente repetia. A prisão não está no que aconteceu, mas na necessidade de entender por quê. A consciência desperta não procura culpados, procura sentido e, quando encontra, solta. Perceber não é transformar. A clareza chega num instante. A libertação se constrói no tempo. Dyer lembrava, o perdão precisa ser escolhido de novo sempre que o pensamento antigo retorna, e ele volta. Cada lembrança é convite, repetir a velha dor ou escolher novo olhar. É nesse ponto silencioso, entre impulso e consciência,
que a vida se refaz. Libertar-se do passado é prática, não evento. É notar quando a mente recomeça o filme e trazê-la, com suavidade, para o agora. No início, parece impossível, depois, natural, como respirar. Ninguém desperta de uma vez, dizia Dyer. Desperta-se um pensamento de cada vez. Talvez seja isso o que o perdão ensina. Despertar não é chegada, é retorno constante ao presente. Há um momento em que entender pede corpo. Sabemos que é preciso soltar, mas algo em nós ainda segura, o medo de desaparecer junto com a dor. O passado, por mais pesado, dá forma a uma identidade. O vazio que fica assusta. Mas é nesse vazio que o novo começa. A transformação acontece quando trocamos "por que comigo?" por "para que me serve?" Essa mudança dissolve o papel de vítima. A vida deixa de ser campo de feridas e se torna campo de sentido. Não é otimismo forçado, é reeducação do olhar. A alma aprende a ver propósito onde antes via castigo. Então, algo dentro muda de lugar. A lembrança continua, mas vira degrau, não prisão. E a cada escolha por compaixão em vez de julgamento, a corrente enfraquece. Perdoar o outro é difícil. A si mesmo é mergulho. Descobrimos que muitas dores vêm das histórias que contamos sobre nós. Culpa, insuficiência, fracasso. Há uma voz que repete: "Você devia ter sido diferente." Essa voz não é a alma, é o eco da mente tentando controlar. O caminho não é calá-la à força, e sim escutá-la com ternura, até que pare de gritar. A prática começa na escuta. Sentar-se em silêncio, respirar devagar, observar o que surge, sem corrigir, explicar, fugir. A mente trará lembranças, pensamentos, emoções. É o que ela faz. Se conseguimos olhar sem nos perder, a consciência se reconhece. É como se o coração dissesse: "Eu estou aqui e não sou o que passa." Wayne Dyer chamava isso de presença com intenção, não controlar, permitir. Deixar a luz da consciência tocar o que ainda está escuro. Ele usava um exercício simples diante de situações difíceis. "Eu escolho ver isto de outra maneira." A frase não muda o fato, muda o campo. E, com o tempo, muda tudo. Experimente agora. Pense em algo que pesa. Perda, culpa, erro. Não reencene. Sinta o que desperta. Observe imagens, pensamentos, sensações no corpo. Diga por dentro: "Eu escolho ver isto de outra maneira." Respire. A dor pode permanecer um pouco, mas você já não é a dor. É quem a observa. Nessa distância amorosa, a cura começa. A mente quer pressa, a alma trabalha em ciclos. Às vezes, a compreensão é lampejo. Às vezes, leva anos. O importante é disponibilidade. Sempre que você escolhe presença em vez de repetição, o passado perde força. Quando respira em vez de reagir, abre-se um espaço. Nesse espaço nasce algo que o mundo pouco ensina: confiança. A confiança de que a vida não errou e que até o que doeu te preparou para ver o que só pode ser visto agora. Dyer chamava de sabedoria da entrega. Quando você para de lutar com a vida coopera com você. O movimento é simples e corajoso. 1. Reconhecer quando o pensamento antigo volta. 2. Respirar e lembrar que é memória, não ordem. 3. Escolher um pensamento que fortaleça, não que enfraqueça. Amor, gratidão e propósito não são enfeites espirituais, são forças. Um pensamento de culpa pesa nos ombros. Compaixão alivia. Medo fecha o peito. Fé abre a respiração. A alma não precisa de explicações. Ela reconhece o que expande e o que contrai. Praticar a transformação é perceber o que contrai e escolher o que expande. Não se trata de negar a dor, e sim de escolher o olhar. O mesmo fato pode prender ou libertar, conforme o nível de consciência. O despertar começa nas pequenas pausas, no instante em que você decide não responder com irritação,
no momento em que agradece em vez de reclamar, na escolha de ouvir antes de julgar. Cada gesto é uma prece silenciosa, a vida orando através de você. A transformação espiritual não é mágica, é íntima. É o olhar que fica leve, o coração que se alarga. É perceber que tudo o que te aconteceu, por duro que pareça, foi convite para ser mais consciente. Quando isso é visto, o sofrimento perde sentido, porque cumpriu o seu. Dyer repetia: quando a mente muda, o mundo muda. O milagre não acontece fora. Acontece na forma como você passa a se perceber. A vida deixa de ser campo de batalha e se torna espelho, refletindo o estado da sua presença. Então, algo se alinha. Culpa vira responsabilidade. Dor vira sabedoria. Passado vira gratidão. Chega um momento em que tudo silencia. A dor já não exige explicações. O passado não pede palco. Você respira e percebe que está inteiro. Não porque resolveu tudo, mas porque parou de lutar contra o que é. Wayne Dyer dizia: a paz não é algo que se encontra, é algo que se permite. Talvez o segredo espiritual seja reconhecer o estado que sempre esteve aqui. A consciência que observa a dor nunca foi ferida. O espaço onde nascem os pensamentos nunca foi condicionado. O agora é o território silencioso onde você descansa de si mesmo. Quando amadurece, o perdão vira gratidão, a flor que nasce do sofrimento compreendido. Ela não nega o passado, abençoa. Olha para o que doeu e diz: obrigado por me ensinar o que só a dor podia ensinar. O coração se alarga e o mundo fica mais vivo. Com a gratidão, muda o modo de ver as pessoas. Elas deixam de ser inimigas ou espelhos de culpa e viram companheiras de aprendizado. Você enxerga a fragilidade do outro com ternura, porque reconhece a sua. Ouve mais, reage menos, julga menos, compreende mais. A mudança é silenciosa. Ninguém precisa notar, mas o universo nota. Dyer dizia: somos todos extensões da mesma fonte. O que você cura em si reverbera em tudo. Cada pensamento de amor é uma semente no campo coletivo. É assim que o mundo muda. Um coração desperto por vez. Não por discurso, mas por vibração. Talvez a maior liberdade seja essa. Perceber que você não precisa provar nada. Ao passado, ao futuro, a ninguém. Você não é o erro que cometeu, nem o papel que interpretou. Você é o espaço onde tudo isso aconteceu, e que agora pode escolher outra história. O ego tentará puxar de volta. Falta algo. Você não é suficiente. A alma sabe. Ela apenas respira, porque reconhece que a vida é um mistério que não se resolve. Se vive. Dyer partiu em paz, em Maui, ao som do oceano. Não temia a morte. Não estou indo embora, escreveu. Apenas mudando de forma. Talvez seja isso que aprendemos. Mudar de forma sem deixar de ser. Transformar dor em sabedoria, medo em presença, passado em força. A consciência não tem pressa. Tudo tem seu tempo. Sentir, entender, soltar. Quando você respeita o ritmo da alma, a vida fica suave, deixa de ser guerra e volta a ser caminho. Feche os olhos. Respire. Sinta o coração não como emoção, mas como espaço. Ali, no centro do peito, há um ponto que nunca se perdeu. É ali que mora a parte de você que já está em paz, mesmo quando tudo se move. É para lá que voltamos quando perdoamos, aceitamos e deixamos o amor nos atravessar sem resistência. Se estas palavras tocaram algo em você, lembre-se, não é inspiração, é reconhecimento. A vida em você respondendo à vida em mim. Antes de ir, deixe essa luz se expandir. Curta, compartilhe e inscreva-se, não como gesto de rede, mas como quem acende uma pequena chama e oferece o caminho a alguém. Você não é o que te aconteceu, você é o que decidiu ser agora. E agora é tudo o que há.